E aí, Luiz, vamos conversar um pouquinho sobre algumas características físico-químicas que, na minha visão, são importantes, principalmente quando a gente fala de óleos para compressores e refrigeração semi-herméticos, por exemplo. Tá? Acho que uma delas que acaba sendo muitas vezes a tônica em muitos questionamentos que eu recebo é o teor de água, né? O que ele pode impactar, o que você entende que seria um problema, ou não é um problema, ou é uma vantagem? Como é que você encara a questão do teor de água nesses óleos, principalmente os de base sintética, né? Os de base poliéster? Vamos lá, eu acho que a primeira concepção que a gente tem que ter disso é aquele entendimento que quase todo mundo já traz, que assim, óleo e água não se misturam. Exato. Né? Na maior parte das vezes, às vezes pode gerar algum tipo de emulsão, mas a princípio não se mistura. Então, partindo desse princípio, a gente já vê que tem um problema muito grave na eficiência da lubrificação quando eu tenho algum teor de água num componente que teoricamente era para eu ter só o óleo. Então, a película lubrificante ela já vai ser afetada com isso. Então, vai diminuir a minha capacidade de diminuir o atrito, de diminuir o desgaste no meu sistema, diminui a minha capacidade de lubricidade como um todo, tá? Água também acelera processos oxidativos, de uma maneira geral, né? Então eu posso acelerar tanto uma oxidação ali nas engrenagens ou nos rolamentos, que seja, e também acelera o processo de oxidação do próprio óleo. Né? Agora a gente também tem que levar em consideração que a água é meio que inerente ao processo de obtenção do óleo, né? Então quando você está fabricando o óleo, você nem sempre consegue extrair toda a água. Então você tem a água que pode vir do processo de fabricação do óleo, a água que pode vir do envase do óleo, a água que pode vir inclusive até do armazenamento desse óleo, né? Ou às vezes eu tenho até um processo muito bom ali de produção em atmosfera inerte, mas eu abri a embalagem do óleo, ele já vai, dependendo das características do óleo, aí acho que é legal também a gente falar um pouco das bases químicas aqui. Tem algumas bases que são mais suscetíveis a absorver umidade. São as mais higroscópicas, São as mais higroscópicas. Tem algumas bases químicas que elas toleram uma quantidade de água maior durante o trabalho. Isso varia muito, mas a água é inerente, né? No ar que a gente respira tem água. Então, sempre vai ter água. Quando não tem água, às vezes num gás refrigerante também. Exato. Né? Que nem, por exemplo, você falou da higroscopia, né? Então, se a gente olhar uma sequência lógica aí do ponto de vista de quem é mais higroscópico ou quem é menos higroscópico. Eu lembro, polialquileno glicol é mais higroscópico do que, por exemplo, um polivinil éter. Né? Que por coincidência ou por consequência é mais higroscópico que um polioéster. O polioéster é mais higroscópico do que um alquilbenzeno, por exemplo, que é mais higroscópico do que o mineral, né? Exato. A ordem é essa daí, né? É mais ou menos isso. Quando a gente mergulha no aspecto mais químico, né? Quanto mais porções polares que eu tiver ali na minha molécula, né, no conjunto de moléculas que constitui o óleo, mais ele vai interagir com a água, então mais higroscópico ele vai ser. Então, um óleo poliglicol é muito mais higroscópico do que um óleo mineral. Por exemplo, ele vai ter mais grupos, assim como um poliéster. Mas por outro lado ele tolera mais água, né? Mas ele tolera mais, exatamente. Então assim, ser higroscópico não quer dizer que ele vai tolerar mais ou tolerar menos. É só uma questão de cuidados, né? Você deve ter mais cuidados, por exemplo, com o polialquileno glicol do que o mineral. Exato. Pela própria higroscopia. A questão de você tolerar água no processo ali de lubrificação ou não tem a ver com separação de fase. Então, vamos pensar numa aplicação industrial agora, numa lubrificação de um redutor, tá? Uma polialfa-olefina, ela não tolera tanto uma contaminação com água do que um polialquileno glicol, um poliglicol. O poliglicol ele vai absorver quimicamente aquela água na sua composição, pelas interações que a molécula tem, enquanto que na polialfa-olefina, a mesma quantidade de água, às vezes vai formar duas fases separadas. Exatamente, já forma. E as duas fases separadas prejudicam a eficiência da película lubrificante. Todo efeito lubrificante. E aí, só pra gente encerrar, né, a questão, por exemplo, de tolerâncias, né, de limites. Então, normalmente, no sistema de compressor de refrigeração semi-hermético, você tem uma tolerância aí, normalmente, no óleo, de 50 ppm, né? Então nós estamos falando de 50 partes por milhão de água na composição do óleo, no óleo virgem, no óleo pré-trabalho ali. Né? Pré-trabalho.
e na hora que você, dentro do sistema, né, na maioria das vezes é aceitável, dependendo do fabricante, ele estabelece algo em torno de 100 ppm. Né? Sim, não muito não muito além disso. Além disso. Até para sistemas também de refrigeração por amônia, enfim, isso não vai mudar muito. Exato. Se você está enfrentando algum tipo de problema, né, em altas quantidades, em alto teor de água, vale a pena analisar isso que você falou. Como é que está o óleo pré-trabalho? Sim. Como é que está o meu índice de umidade no meu gás refrigerante? Exatamente. E como é que eu estou fazendo a troca também, né? Exato. Porque às vezes eu vou fazer a troca de óleo num dia muito úmido, num dia muito chuvoso, eu já vou carregar muita água para o meu sistema. Então essas 3 frentes que tem que ser analisadas. É isso aí. Valeu.